Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Pastor César, da Igreja Batista Ágape. Hoje é a última segunda-feira do mês de março, e como nós temos sempre na última segunda-feira de cada mês, nós temos o culto dos homens. E por conta dessa impossibilidade de nós estarmos lá cultuando o Senhor presencialmente na igreja, eu vou compartilhar com você uma palavra de Deus, uma rápida devocional, a respeito de um tema que eu creio que é muito relevante para os dias de hoje, principalmente para esses últimos dias que nós temos vivido aqui na Terra, em relação a essa pandemia que atingiu aí todo o globo terrestre, toda a Terra, nos pegou de surpresa, mas nós louvamos a Deus porque nós, eu, você e toda a humanidade foi pega de surpresa. Mas há um que não foi pego no contrapé. Ele sabe todas as coisas, ele é um Deus presciente e onisciente. Antes de tudo acontecer, ele já sabia, e mais do que isso, ele é um Deus onipotente, que tem poder para consertar todas as coisas, fazer tudo novo, e certamente esse tempo passará, porque nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E o tema que eu quero falar com você hoje é a respeito de ansiedade. A ansiedade, ela é algo que ruim. Na verdade, a ansiedade, ela é uma aflição, ela é uma agonia, ela é algo que vem da alma, ela é algo que vem da emoção, ela é uma emoção, portanto, ela vem da alma. A ansiedade, ela, se não controlada, se não curada, se não sarada, ela pode trazer muitos problemas para mim e para você. Ela pode trazer desde doenças mais sérias, doenças emocionais, como, por exemplo, a depressão, o síndrome do pânico. Há um especialista, eu estava lendo um artigo esses dias de um especialista que fala que a ansiedade, ela é a pior das síndromes da alma, da psicologia. A psicologia entende que a pior doença da emoção se chama ansiedade, porque ela é um gatilho para outras doenças psíquicas, como a depressão e como a síndrome do pânico, como eu falei. Mas ela também, ela pode trazer efeitos até no nosso corpo físico, no nosso físico. Ela pode ser uma doença psicossomática. Por exemplo, gastrite, colite, até mesmo, eu estava vendo num artigo que até mesmo alergias podem vir de ansiedade, que não é tratada, que não é curada. E dentro desses artigos e dessas matérias que eu estava vendo, eu vi algumas coisas em relação, não é um artigo científico, mas uma reportagem que dava algumas dicas de como as pessoas poderiam agir para que a ansiedade fosse controlada ou minimizada. Você tem que entender, primeiro, que a ansiedade, ela não é medo. Medo é um sentimento, é uma emoção que eu tenho por algo que eu estou vivendo no presente. Eu sinto medo por algo que me aflige nesse momento. Isso é medo, que também, se não for controlado, ele pode me paralisar. Mas a ansiedade é diferente do medo. A ansiedade é uma agonia, é um peso, é uma preocupação antes do fato realmente acontecer. Tá? Então, a ansiedade é diferente do medo. O medo tem a ver com o presente, um perigo imediato, algo que eu estou vivendo nesse momento. A ansiedade é algo que agoniza minha alma, mas não aconteceu ainda. Eu tenho medo que aquilo aconteça, a minha alma fica afligida pensando que algo pode acontecer.
Então é um sofrimento antecipado, tá? Então essa revista que eu estava lendo, ela estava demonstrando e falando algumas coisas que nós podemos fazer para que esse nosso sentimento de angústia seja minimizado, ou que a gente aprenda a conviver com essa angústia, ou minimizar os efeitos dessa angústia nas nossas vidas. E algumas coisas interessantes ela falava, e algumas dicas, desde, por exemplo, você ter plantas na sua casa, um animal de estimação na sua casa, você fazer exercício, você ouvir uma boa música, você ter um momento de relaxamento. E eu achei interessante algumas dessas dicas porque, na verdade, ela vai trabalhar no efeito, mas nenhuma vai tratar a causa. E eu posso dar um exemplo para você, em algumas eu até achei interessante, porque, por exemplo, um animal, você tem um animalzinho de estimação, eu tenho um, que na verdade às vezes mais me deixa estressado do que acalma a minha alma. Ontem, por exemplo, nós estávamos atrasados para ir para o culto, não atrasados, mas nós estávamos no horário para ir para o culto, uma chuva muito grande aqui em casa. Esse nosso cachorrinho se chama Tony Stark, né? O famoso Homem de Ferro, mas é um Shih Tzu, né? Que minha filha pediu tanto para ter um cachorrinho que no fim ela me dobrou e eu acabei dando o Shih Tzu para ela, o nosso Tony Stark, que no fim a casa inteira ama agora o Tony, mas muitas vezes ele nos dá mais trabalho do que aquieta a nossa alma. Ontem, por exemplo, nós estávamos quase para sair para o culto, na verdade estávamos saindo para o culto, uma chuva muito grande, estávamos no horário, né, nós estaríamos gravando o culto lá na igreja, e numa brecha que nós demos aqui na porta, o Tony saiu correndo, foi lá para o meio do condomínio, nós moramos num condomínio, saiu correndo aqui na rua. Bom, deu o que fazer para chamá-lo e para que não nos atrasasse, né, para chegar no culto. Semana passada mesmo, eu tive que fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia para tirar um cálculo renal. E a minha esposa foi me buscar, a pastora Thaís foi me buscar no hospital. No caminho para cá, do hospital para casa, eu recebi uma ligação aqui de um dos nossos porteiros do condomínio, falando que nosso cachorrinho estava solto também embaixo de uma chuva e que ele foi tentar pegá-lo. O Tony, fazendo jus ao nome, né, de Homem de Ferro, avançou aí sobre o zelador, não foi o porteiro, foi o zelador do condomínio, e ele me ligou, por favor, venha rápido aqui, porque ele está na chuva e ninguém consegue pegá-lo. Então tem hora que, na verdade, em vez de aquietar nossa alma, o animalzinho, o Tony aqui, muitas vezes mais nos inquieta do que acalma, né? Planta, meu Deus do céu. Cuidar de planta, só olhar para mim que você vai ver que eu não tenho a mínima aptidão para cuidar de planta, né? Nossas plantas aqui de casa são cactos, né? Leguminosas, que não precisam nem dar água. Então, queridos, dei 2 exemplos, né, das plantas, dos animais, mas os exercícios, as músicas, todas essas receitas que essa revista deu como, não a solução, mas como se fosse um remédio, um pequeno remédio para aquietar a alma momentaneamente. É justamente isso, é apenas um momento, porque a hora que tudo isso acaba, nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para as possibilidades, olhamos para aquilo que pode vir e continua da mesma coisa. E muitas vezes nós não temos controle sobre aquilo que vai acontecer. Não é, por exemplo, quem poderia imaginar a respeito desse coronavírus? E nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Quantos serão contaminados? Quanto tempo que a nossa vida social, econômica, financeira, profissional demorará para voltar à normalidade? E depois que o mercado, depois que o comércio for aberto, depois que nós possamos sair novamente para a comunidade, quanto tempo que vai demorar para voltar, para se restabelecer tudo? Então é um cenário que nós podemos
trazer alguma coisa para acalentar momentaneamente a nossa alma, mas a hora que passa essa coisa que entorpece um pouco a alma, o cenário continua o mesmo. Então isso tudo não trata da causa, mas sim o efeito. Então qual seria aí a solução para isso? Tem que ter uma solução, porque nós somos corpo, alma e espírito, e Deus, Ele quer tratar no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Ele tem poder para isso. Há um texto que eu quero compartilhar com vocês, que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, na NVI, a Bíblia diz assim, Filipenses, capítulo 4, versículo 6, eu vou ler na NVI, a Bíblia diz assim, não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Vou repetir. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queridos, eu creio que aqui está a solução para não tratar o efeito, mas acabar com a causa que tira a paz do nosso coração e nos traz uma ansiedade ao nosso coração. É o quê? É buscar a Deus. É buscar a Deus através das orações e das súplicas. Como tem sido a nossa vida de oração nesse tempo que nós estamos vivendo? Nós temos tempo para tanta coisa. Falo por mim. Nós temos tempo de nos dedicar às redes sociais, a ver as informações nos jornais, até mesmo reclamar, murmurar, questionar. Nós abrimos a boca e gastamos tanto tempo com tantas coisas, mas nós não temos o mesmo tempo e a mesma disposição para buscar a Deus orando e suplicando a Ele. Mas tem um segredo aqui, que na verdade não é um segredo, está aqui muito claro. Na verdade, esse texto não precisa de muita explicação e nem tem tanta revelação teológica assim. É apenas aplicar e nós vamos ver o sobrenatural dele acontecendo nas nossas vidas. A Bíblia fala orar e suplicar, mas com ação de graças. Quantas vezes nós entramos na presença do Senhor, orando, suplicando, mas nós esquecemos dessa última parte, quando o apóstolo Paulo fala para nós entrarmos também com ação de graça, agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. E hoje, eu e você, nós temos motivos para agradecer a Deus. Quer ver uma coisa? Uma forma de nós orarmos agradecendo a Deus é falar, Senhor, obrigado. Eu não sei o que acontecerá amanhã, eu não tenho a segurança em mim mesmo. Quando eu olho para o cenário econômico, quando eu olho para como que está e aquilo que a mídia fala, aquilo que até nossos governadores, os nossos governantes falam a respeito do que será o cenário econômico, eu não tenho segurança nenhuma, mas eu te agradeço, porque eu sei que alguém tem a certeza, a convicção e o poder de segurar todas as coisas, de abençoar todos, de conduzir as coisas de uma forma que eu não seja abalado, porque eu entreguei a minha vida ao Senhor e eu confio em Ti. Eu não confio na economia, eu não confio nos prognósticos, mas eu confio no Deus que é inabalável, que é imutável, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus fiel e justo, em quem eu confio. Por isso eu te agradeço, Senhor. Eu estou orando, suplicando, mas eu te agradeço porque eu sei quem Tu és. É uma solução simples, fácil. E sabe o que acontece? Aí nós vamos viver o que fala o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Há uma paz de Deus para mim e para você. Uma paz de Deus que excede todo entendimento. As pessoas não compreendem. Pessoas comuns não compreendem aquela paz que Deus nos dá. Na verdade, elas não compreendem porque elas ainda não entregaram a vida a Jesus, não entregaram
as suas circunstâncias ao Senhor. Não é apenas entregar a vida a Jesus para ser salvo, aquela oração de confissão, mas entregar a nossa vida cotidiana ao Senhor, o meu dia, o seu dia ao Senhor. É isso que faz toda a diferença, querido. E há um refrigério para a nossa alma, há um acalento, um refrigério, um gozo para a nossa alma, independente da circunstância, independente das incertezas que esse mundo pode nos dar, quando nós olhamos para Deus, para aquele que não muda, e nós confiamos nele. A paz de Deus, ela faz mais do que isso, ela guarda o meu coração e o seu coração, como diz aqui no final do versículo 7, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Guardará a nossa mente em Cristo Jesus. Guardará a nossa mente em Cristo Jesus. Nós deixamos de pensar como o mundo pensa e nós teremos a mente de Cristo. Em nome de Jesus, querido, eu sei que eu e você, todos nós, alguns mais ou alguns menos, estamos sofrendo nesse momento, desde um afastamento dos nossos amigos, dos nossos familiares, a nossa impossibilidade de trabalhar da forma que nós trabalhamos, a impossibilidade de nós estarmos cultuando o Senhor presencialmente lá no culto. Eu sei que eu e você, nós temos sofrido algumas coisas, principalmente nesses últimos dias por conta dessa pandemia. Mas eu quero falar uma coisa para você. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, suplique a Ele, entre na presença dEle com ações de graça e você vai ver que algo maravilhoso acontecerá no seu coração e na sua mente. Eu e você, nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai Celestial que nos ama e nos guarda. Um Deus que nos ama e nos guarda e tem um melhor para mim e para você. Nós louvamos a esse Deus porque Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que não perdeu o controle de nada. Tudo está no controle de Deus. E quando Ele olha para esse universo imenso, Ele olha para o planeta Terra, Ele olha para a minha vida, para a sua vida, Ele me chama pelo meu nome, Ele te chama pelo seu nome. Em nome de Jesus, se você não tem essa segurança ainda, eu quero fazer um apelo a você. Eu quero fazer um apelo para você entregar a sua vida a Jesus hoje. É muito simples. Eu sou pastor evangélico, eu sou pastor da Igreja Batista Ágape, eu não estou te convidando a mudar de religião. Eu estou te convidando a aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que então você possa ser contado como filho dele e como filho cordeiro de todas as promessas que Jesus Cristo conquistou ali naquela cruz. Se você quiser fazer essa oração agora, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e eu quero te dirigir. E aí você repete assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que aquela morte naquela cruz do Calvário foi para me salvar, para me remir dos meus pecados. Obrigado porque o Senhor se fez maldito no meu lugar e aquele sangue vertido naquela cruz foi aquilo que me comprou e me lavou. O sangue derramado é o sangue da nova aliança. Eu te aceito, Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Coloque em mim o teu Espírito Santo. Escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E que a partir de hoje eu possa ser contado como teu filho e que a paz que excede todo entendimento venha guardar o meu coração e minha mente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, eu peço que, por favor, nos comentários você coloque: pastor, eu fiz essa oração pela primeira vez e eu quero continuar orando por você. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa paz que excede todo entendimento venha encontrar o meu coração e o seu coração. E pode crer que tudo isso passará. E para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados. Afinal de contas,
há uma palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Se você ama o Senhor, creia que tudo isso cooperará para o seu bem. Deus o abençoe, fique na paz.